Oi, meu bruxedo! Aqui é a Bruxa Malva, na 13ª e última aula de iniciação à bruxaria. Hoje nós vamos falar da bruxaria através dos tempos, certo? Nós vamos falar do quão velha é a bruxaria, né? De quão antiga é a arte da bruxaria e como ela foi se desenvolvendo a partir dos tempos. Vamos dar uma pinceladinha ali na Inquisição e vamos chegar agora, né, nos nossos dias. Então, a gente sabe que a bruxaria teve início desde os primórdios da Terra. A gente sabe que sempre se falou em bruxaria, sempre existiu a bruxaria na Europa, né? Que, vamos lembrar que a bruxaria é uma arte europeia, tá? Não existe bruxaria, por exemplo, no Brasil. No Brasil a gente tem magia, tem feitiçaria, mas a arte bruxa, ela vem da Europa. E nós tivemos, né, durante milhares de anos, a bruxaria sendo praticada de forma tranquila por mulheres, principalmente, né? Então, eram mulheres que eram muito envolvidas com a natureza, que estavam ali sempre prontas a ajudar, sempre prontas a trazer a cura, a dar um empurrãozinho nas questões amorosas, a trazer paz de espírito, comunicação com os mortos. Então, sempre houveram diversos cenários em que a bruxaria se apresentava por milhares e milhares de anos. E quando a bruxaria passa a ser algo que fere os princípios, fere a moral, fere a religiosidade, né? Então a gente sabe que quando começaram as incursões cristãs, né, começaram também as diversas formas de perseguição às bruxas e os bruxos. Eu sempre vou falar bruxa porque naturalmente as mulheres foram as mais perseguidas durante toda a história. Então, se nós pegarmos os livros de história, nós veremos que as mulheres sempre tiveram essa maior preocupação, as bruxas, de se esconderem, de abafarem o caso, né? Num texto de Cadu Ladeira e Beth Leite, que está na revista Super Interessante, nós vamos ler o seguinte: as pilhas de lenhas e gravetos já estavam acesas e a multidão inquieta aguardava o início do ritual que conhecia tão bem. Afinal, execuções eram espetáculos imperdíveis que atraíam a atenção de pessoas vindas de vários cantos. Em meio ao ruído abafado dos comentários sobre os horrores que havia cometido, surgiu enfim a condenada. A turba, que já estava agitada, aproveitou para liberar a atenção reprimida. Objetos, palavras de ódio, risos e piadas partiam de todas as direções contra a terrível criatura. Não houve muitas delongas. A sentença foi lida rapidamente. O carrasco, num gesto piedoso, estrangulou a condenada para que não enfrentasse as chamas viva. E em poucos minutos, seu corpo ardia diante da aclamação selvagem da assistência. Durante mais de 300 anos, cenas como essa se tornaram corriqueiras nas praças públicas de boa parte da Europa, e o caminho da fogueira se transformou no destino de milhares de mulheres. Esse trecho retrata uma cena de Inquisição, né? Uma cena onde uma bruxa foi condenada pelo crime de bruxaria, heresia e afins, e foi, enfim, queimada. Eu até, antes de começar a fazer um estudo mais aprofundado, achava que elas eram queimadas vivas, mas em vários relatos, né, em vários estudos, eu fui vendo que muitos dos carrascos, de forma, né, com pena, de forma piedosa, acabavam matando as bruxas
asfixiadas ou quebravam-lhe o pescoço, e elas, que era realmente, pegava fogo era o corpo, né? Elas não morriam queimadas, mas tinham o corpo queimado após serem mortas. E é interessante que na Europa, na Idade Moderna, apesar de tanta evolução que aconteceu, porque a gente sabe que o período europeu, de 1450 a 1750, foi um período muito fértil para o mundo. Né? Nós tivemos a conquista do Novo Mundo, que é aqui o lado do sul, né, da América do Sul. Nós tivemos a ascensão da burguesia comercial, nós tivemos o fim do domínio feudal, e contra toda esse avanço tecnológico, avanço, né, da modernidade, nós tivemos um instrumento que serviu como repressão e morte para milhares de mulheres, que foi a Inquisição, que foram as fogueiras. Né? Então é uma contradição de tudo que estava ocorrendo no mundo novo, né? De toda aquela evolução, e no fim tanta barbárie contra mulheres. Mas por que as mulheres? Né? Isso é porque elas eram vistas de uma forma terrível. Né? Então elas eram, no imaginário das pessoas, as mulheres andavam nuas, montadas em vassouras, aterrorizando cidades, aldeias e castelos. E elas estavam por toda parte, semeando pavor. A perversidade feminina, ela campeava solta a serviço dos mandos do demônio e precisava ser contida a qualquer custo. Então, poucas pessoas nessa época, de 1450 a 1750, ousariam contradizer a doutrina, né, que era repetida em tom de ameaça nos púlpitos dos pregadores católicos, nos sermões dos protestantes, depois da reforma religiosa de Martinho Lutero, lá no século XVI. Então, a bruxaria, ela era nessa época uma calamidade tão real quanto tempestades ou pestes, e intimamente era ligada à natureza feminina. Mas, nesse contexto, nós vamos ter a exceção de países como Portugal e Espanha, que não tinham essa forma de resolver a bruxaria. Né? Não usavam a fogueira. Não que não fosse crime, mas o crime ele era julgado e a condenação era diversa, né? Elas geralmente eram condenadas à prisão e ficavam lá presas, cumprindo as suas penas, e durante o cumprimento dessas penas elas eram obrigadas a assistir missas em dias de ajuntamento ou conciliábulos. Os conciliábulos eram as reuniões, né, dessas bruxas, eram os dias de concílio, os dias que essas bruxas estavam ali nos seus bruxedos, unidas, né, suas reuniões, os seus rituais, para os sabás, conciliábulos. Desculpa aí, eu acabei tropeçando na palavra. Então, as missas eram feitas nesses dias. Por quê? Porque elas, ao invés de estarem ali disseminando a bruxaria, estavam aprendendo o cristianismo. Mas o que eles não contavam é que, com tudo isso, o que houve não foi o fim da bruxaria. Pelo menos estou falando lá de Portugal, né, e de Espanha, principalmente em Portugal, que é a nossa vertente bruxa, né? Então lá não houve, como nos outros cantos do mundo, a disseminação da bruxaria, mas por conta dessa prática de se punir, fazendo com que se assistissem às missas, fazendo com que estivessem dentro do templo do Cristo, da igreja de Cristo, houve uma tradição sincrética entre a bruxaria e a igreja. E começou dentro do próprio templo religioso
a assistir-se rituais, devoções a deuses, deusas, espíritos e demônios. E além da promoção dos bruxos e bruxas que eram presos. Porque quando eles saíam da prisão, se eles tinham 10 clientes, eles acabavam tendo 50, porque ficavam famosos. Ele é um bruxo famoso, ele foi um bruxo, ele é bruxo, tanto é bruxo que foi condenado à bruxaria, pagou a pena por ser bruxo. Então isso deu uma conotação altamente marqueteira para os bruxos e bruxas daquela época em Portugal, principalmente na região de Évora, né? Não foi o que aconteceu em todo o mundo, mas em Évora aconteceu dessa forma. E a gente sabe hoje que a Europa teve uma porcentagem de mulheres que excedeu 75% dos casos de condenação. Algumas localidades, inclusive, como no condado de Namur, que hoje é a atual Bélgica, 90% das acusações eram feitas contra mulheres. Estima-se hoje que mais de 100 mil processos foram instalados pelo continente afora e que pelo menos 60 mil vidas se perderam em meio às chamas. Né? E a gente tinha como principal vítima sempre a mulher. Mas por que a mulher tinha, né, como eu já tinha falado anteriormente, por que a mulher ela trazia esse fardo tão grande? Ela era vista dessa forma bruxa. Por que a mulher? Ela era associada com o pecado, principalmente a luxúria. Então, elas eram vistas como insidiosas quando o assunto era de amor, adulteração, adultério, tentação carnal, né? E ela era vista de forma totalmente, como eu posso utilizar melhor a palavra, discriminada. A mulher realmente era discriminada, né, nessa época e, portanto, elas eram as que faziam parte desse grande bruxedo e precisavam ser punidas por aquilo. Então, a gente tinha, naquela época, o sabá e as missas negras que linkavam, né, a tentação carnal, as orgias e ao pecado extremo. E que faziam parte de rituais que realmente caracterizavam a bruxa, sendo deste modo, né, associada ao pecado da luxúria. E as mulheres tinham uma aproximação muito grande com maternidade, com cura, com cuidado. Então era a mulher que cuidava do enfermo, era a mulher que costumava cuidar do corpo da pessoa que ia ser enterrada, era a mulher que paria, era a mulher que cozinhava, né? Então começou a se associar essas coisas às mulheres. Então, junto à mulher se via a vida e a morte, a cura e a doença. Então, aí começaram a fazer esse link dela com o demônio, de que as coisas aconteciam por vontade dela, por mais do que vontade, mas por capricho dela. E isso tornou-se muito perigoso para a igreja, tão perigoso que era necessário que fosse totalmente eliminado do mundo, né? A gente tem um trecho em que se falava o seguinte: vós, os que não credes em bruxas, nem em almas penadas, nem em tropélias de Satanás, sentai-vos aqui à lareira, bem juntos ao pé de mim. E não me digam no fim, não pode ser, pois eu sei que a inventar coisas destas. Então, esse é um trechinho de Herculano,
de Alexandre Herculano, né, de 1851, no livro dele. Ele falava sobre essa questão da bruxa. Em Portugal, no início da Idade Média, da Idade Moderna, a semelhança do que sucede com qualquer fenômeno social de dimensão histórica, a bruxaria vai oferecer múltiplas abordagens. Umas de natureza conceitual, outras atinentes a fenômenos concretos que se podem descrever sob dessa designação. Agora, o mais corrente será estabelecer uma correlação entre a bruxaria e a feitiçaria, o que permite de imediato que a gente atribua o fenômeno a um espaço, a um tempo muito amplos, que vão remontar, sem dúvida, a uma cultura mediterrânea antiga. Porque quando a gente volta lá na história, né, a gente tem Medeia, conhecida como feiticeira. Então, a gente tem a exploração ainda da dimensão conceitual. A gente pode afirmar que bruxos ou feiticeiras têm como um traço distintivo, dominante, o fato de manejarem e serem atribuídos poderes não mecânicos. Eles vão suscitar a ação de forças invisíveis no sentido de obter efeitos sobre os humanos. Ou seja, as bruxas trabalhavam de que forma? Elas manipulavam forças que faziam com que existissem efeitos sobre os humanos daquelas suas forças. Então, eram saberes antigos em diversos domínios. Mas as bruxas, antigamente, elas manipulavam a natureza em toda a atividade humana. O elixir da vida, a busca da pedra filosofal, a adivinhação do futuro através de oráculos ou através da prática astrológica. Então, há que se considerar que bruxas e feiticeiras elas se moviam num terreno afim, mas com um âmbito mais restrito, visando produzir os efeitos meramente circunstanciais referentes aos indivíduos particulares. Então, quando se conheceu na Idade Média Europeia a figura do mago, aquele que praticava magia, geralmente os magos eles eram os conhecedores das forças da natureza e do pensamento. Eles lidavam com forças em benefício próprio e dos seus semelhantes. Então, eles eram afins dos bruxos. Só que geralmente se apresentavam como personificação do bem e eram detentores de grande sabedoria oculta ou esotérica, né? Algumas fortunas extraordinárias, como a do Mago Merlin, né? Medieval Mago Merlin, eles falavam muito dele. E em relação à bruxaria, né, não era praticamente isso. Elas praticavam as artes mágicas comuns, né? Materiais mais simples, recorriam a receituários que podiam ser até adquirir forma de livro, mas não necessariamente precisavam ser por escrito. Então, a bruxa ela era mais do povo, mais próxima da plebe, mais próxima dos necessitados, mais próximas daqueles que realmente não tinham condições. Então, se eu não tenho condição, eu vou usar aquele chá, eu vou usar o conjuro, eu vou usar, no caso de Portugal, fervedouro, e eu vou trabalhando de forma diferenciada. E por falar em fervedouro, a gente sabe que em Portugal era o meio bruxo mais utilizado, né? Então, o fervedouro, ele fervia as pessoas alvos de um feitiço. Então, tínhamos fervedouro de amarração amorosa, de dominação, de amansamento, de maldição. Nós tínhamos os fervedouros de morte. E esses fervedouros de morte, eles utilizavam ossos humanos, penas de coruja, penas de corvos, penas de pedras d'ara, que são aquelas pedras que vão guardando as relíquias dos santos nos altares católicos. Nós tínhamos também as pedras de encruzilhada, de cemitérios, tudo isso era
era colocado lá. E como era feito um fervedouro, os ingredientes eram postos a ferver em caldeirões e panelas de barro, junto com as testemunhas das pessoas que deveriam ser enfeitiçadas. A gente lembra que os testemunhos, né, eram pedaços de unha, cabelo, coisas íntimas da pessoa, né? E ali a bruxa começava a dizer conjuros que enfatizavam a intenção do suplicante. O suplicante sempre é a pessoa que encomenda. Então eu tenho uma relação de três aqui. Eu tenho a bruxa, eu tenho a pessoa que encomendou, que é o suplicante, e eu tenho a vítima, né, que através de pedaços das suas roupas íntimas, né, dos seus testemunhos, eram submetidas a esse feitiço. Tem um bastante interessante aqui, que diz o seguinte, um feitiço um fervedor de amarração. Eu te embuço com o buço do lobo e com o coração do homem morto, e com 3 arrastados, e com 3 enforcados, e com 3 mortos a ferro, que tu sejas meu marido. Então, essa é um conjuro de N conjuros que existiam, como por exemplo, eu te mando chamar por 3 cavalos correntes e 3 lebres ardentes e 3 diabos valentes, Lúcifer e Barrabás e Caldeirão, que eles vão e lhe travem do rinhão e de 300 conjunturas que em seu corpo estão, e de todas que mais são, que não possa durar nem sossegar, até que me não venha ver e buscar. Então vejam, a gente tem aqui os aspectos bruxos de uma região, que é a ibérica, né, através de realmente sortilégios, né, de conjurações, e essas conjurações fazem com que a bruxa ela possa interferir no meio físico em que a pessoa vive, em que as pessoas vivem, porque eu estou trabalhando a vontade de uma pessoa em função do desejo de outra. Eu quero que fulano seja meu, e aí eu procuro a bruxa faz o fervedouro e faz a conjuração, e vai ali conjurando e vai fervendo o testemunho daquela pessoa. O testemunho ali vai servir como uma personificação dessa pessoa no ritual, eu vou trazendo-a para mim. Então, isso ocorreu durante muito tempo. Em lugares, como eu já disse, da Europa, isso foi altamente perigoso para a bruxa, porque pagaram com a própria vida através de fogueiras, através de penas. E como é que ocorria isso? Elas eram chamadas aos tribunais, os tribunais que eram de pessoas leigas e muitas vezes, principalmente só representado pelo clero, né, por pessoas da alta religiosidade, da religião, principalmente a cristã, e elas eram submetidas a uma série de torturas, porque o interessante é que naquela época eu era torturada e durante a tortura eu não podia dizer eu sou bruxa, não, porque essa confissão não valia. Eu era torturada, aí parava. Aí no outro dia eu era torturada de novo, eu parava. E mesmo que eu dissesse que eu era bruxa, ainda não parava, porque eu só estava dizendo que eu era bruxa porque eu era torturada. Então eu era torturada até o ponto de eu já dizer que eu era bruxa sem ser torturada. Aí sim valia a minha confissão. Aí sim eu era considerada bruxa e seria condenada à fogueira. Algumas tiveram mais sorte, foram enforcadas, né? As de menos sorte realmente foram torturadas. Mas e hoje? E hoje o que faz com que a bruxaria ainda traga tantos adeptos? Nós estamos hoje no século XXI, não são mais
a plebe, não é mais a plebe que está aí como bruxa. Eu, particularmente, sou formada em Direito, então tenho um conhecimento cultural bem elevado, né, para os padrões, principalmente da época. Continuo sendo mulher, né, mas para os padrões da época, uma advogada bruxa, o que nos faz irmos procurar a bruxaria? O que nos faz trabalhar em algo que durante 300 anos foi considerado altamente lesivo, feio, uma conotação totalmente agressiva a todo e qualquer padrão familiar, né? Então eu vejo que hoje nós buscamos exatamente o que as bruxas naquela época buscavam, e por uma falta de sensibilidade não foi vista, e hoje a gente tem essa abertura maior. Nós buscamos a interação com a natureza, nós buscamos a valorização de dons que nos são ofertados desde nosso nascimento, nós buscamos a possibilidade de transformar o que está à nossa volta dentro do que nos foi, mais uma vez, repito, dado através de dom, né? O dom da magia, o dom da interpretação da natureza, o dom da vida. Porque eu acho que não tem força bruxa maior do que a força da vida, né? E hoje nós temos aqui, apesar de tudo, as possibilidades de estarmos trabalhando isso e com um pouco mais de tranquilidade, porque sabemos que não vamos nos submeter a esse tipo de situações, né? Então era isso que eu queria pincelar para vocês, explicar para vocês, mostrar. Também aproveito para fazer a indicação de um livro, show de bola, um livro muito bom, de Francisco Bittencourt. O nome do livro é O Imaginário da Magia Feiticeira, Adivinhos e Curandeiros em Portugal no século XVI. Ele vai retratar como era feito a magia dentro de Portugal, que, como eu disse, hoje é só uma pincelada mesmo, não dá para a gente se aprofundar tanto, porque aí viram várias outras questões. Eu quis mostrar para vocês que a gente teve um tempo em que a gente podia praticar a bruxaria de forma tranquila, sem intervenções. Então isso foi logo no começo, onde o trabalho bruxo ele realmente era visto com todo amor e carinho. Depois nós tivemos um período negro, que foram esses 300 anos de Inquisição. E hoje, graças aos deuses, aos espíritos da terra e graças a toda a energia do universo, nós podemos estar voltando, porque não conseguiram acabar conosco, porque o que é dom não se elimina, simplesmente. Estamos aqui, firmes e fortes, em várias vertentes, como bruxos, mas também como magistas, como magas, magos, como feiticeiros, feiticeiras, e sinceramente eu acho que nós só acabaremos quando o mundo acabar, porque enquanto a natureza existir, enquanto existir o mundo, seremos bruxas e bruxos, e nós existiremos firmes e fortes e manipularemos, sim, o mundo e o que está ao nosso redor. Beijos bruxescos da Malva para vocês.